Well, first of all, thanks everyone for coming and for watching our little game. Okay. Ele começou agradecendo, vocês devem ter dito isso, e vocês assistiram o jogo. And now I'll show a few games of mine. Vou mostrar algumas partidas dele. And the theme, I think one of the most exciting in chess, the King's March. E ele vai escolher um tema que, na opinião dele, é um dos temas mais excitantes do xadrez, que é quando o rei passeia pelo tabuleiro. So I've been told there are some good chess players here today. Disseram para ele que tem alguns bons jogadores de xadrez aqui. So please don't be shy and make suggestions whenever you want. E aí ele encoraja que esses jogadores participem, e deem sugestão e façam perguntas quando tiverem vontade. So I'll just show the end of a game of mine from a few years ago, in which I tried unsuccessfully to create a brilliancy. Essa partida que ele escolheu para começar é o final do jogo dele de 3 anos atrás, onde ele tentou criar uma coisa brilhante. É um período assim, aliás, So around this point, I noticed that there was a path into the white position. Hello. No, I'm playing black. Ele está jogando de pretas. Move the king here and here and here and here. But in this instance, I was not so successful. And since this pawn was hanging, it's white is not going to get mated. Aqui ele nota que existe um caminho para o rei negro e ele achou uma ideia bacana seguir isso. And yeah. Well, this was just to show very quickly. Why doesn't this work? No, but I'm just trying to get the next game. Alguém bota o próximo jogo, quem sabe? Alguém que está acostumado a mexer, André? O próximo jogo. F11? No, 10 is old chess base. F11, but F11 doesn't work. Ele passar para o próximo jogo. Eu disse que eu não sei mexer com Jesus. Ó, o frio. Okay, we are going to go again. Fecha.
Well, so this is not a blindfold game, or it was a little bit more successful. Well, let's skip this one. Well, so this is our main game. It was played in the European Club Cup in 2008 when I was 17 years old. It was the end of an unsuccessful tournament for me and my team, but I wanted to do well in the last round. Ele jogou esse torneio com 17 anos, era final da Copa da Europa, não estava indo bem e ele queria ganhar no último jogo. Esse é o jogo principal que ele preparou assim para mostrar. So if anyone here has seen this game before, then Alguém viu esse jogo antes? please don't say anything. André. Assim, ele pede que então, se alguém comecei um jogo famoso, que se alguém viu esse jogo antes, estudando em casa, pelo amor de Deus, não conte o final. So this is the Queen's Indian opening. It's not supposed to be the most exciting opening, but sometimes it can be, like in this game. Normalmente essa abertura não é uma abertura que produz jogos assim muito interessantes e tal, são jogos mais mornos e ele diz assim que olha, mas às vezes não é o que acontece, né? Yeah. So let me just move a few moves forward. Ele está avançando para uma posição crítica para poder comentar o que aconteceu. So here, my main task is to bring the knight from d8 to e6, and thereby connect my rook and coordinate my game. But at the time, the c6 pawn will be hanging if I move the knight. Aqui a ideia principal dele é mover o cavalo para E6 e conectando as torres, mas ele tem um problema que quando o cavalo se mexe, o peão de C6 fica no ar, né? Então ele tem que defender isso, essa é a ideia que está preocupando ele. Ele queria coordenar as peças dele, está jogando de preto, mas ele tem a debilidade do peão. And since the theme of today is the March of the King, I guess some might guess what Black's next move is going to be. Como o tema que ele separou para essa palestra é passeios de rei pelo tabuleiro, ele fez uma enquete, assim, quem não viu esse jogo, se alguém tem uma ideia do que seria o próximo lance das negras. Yes, I could hear. So the thing is here that the black queen d5 is very strong, and it's almost impossible to attack. And it covers, after the knight moves, it covers the only weak point on c6. So white will need to act quickly in order to do anything here. A ideia é que conceitualmente faça com que ele possa fazer isso, de sair com o rei de uma posição mais protegida para uma outra posição, é que a dama em D5, ela protege o peão, ela está na posição central, e aí faça com que ele possa então fazer um desenvolvimento lento do plano dele, não precisa correr com as coisas, então ele consegue fazer isso. So, this move was a little bit careless.
I could just have taken the queen, put the knight here, and with the possibility of creating a passed pawn, I would have a better endgame. O lance anterior foi pouco descuidado. Ele podia simplesmente ter tomado a dama e aí seguia jogando com a possibilidade de criar peão passado, como ele mostrou agora. Esse aqui ele já não é a continuação da partida. Bom. Well, but I played knight here instead, thinking that, well, if he takes, then I would exchange the queens under even better circumstances. Aqui, em vez de trocar as damas direto, ele mexe o cavalo pensando que se o cara troca a dama, ele consegue trocar as damas numa circunstância ainda melhor. Any suggestions for what one should do instead of exchanging queens? Bom, e agora um quizzinho assim, né? Alguém que não viu a partida tem alguma sugestão do que as brancas devem fazer em vez de trocar as damas? Algum plano para as brancas? Rook takes c6. Rook can take c6. That's a good one. Rook takes c6. So the point is queen takes b3 and rook d6, king e7, white emerges a pawn up. Bom, exatamente conforme nosso amigo lá sugeriu, e as brancas agora têm um peão a mais. Well, if I take with the rook, with the queen, the rook gives a check and I cannot protect my queen. E se ele tomar com o rei, cheque de torre e não consegue proteger a dama, perde a dama. So there's only one option. De modo que só tem uma opção: to take with the queen. Tomar com a dama. And now there is no longer a blockade on his d-pawn, so he advances it forward, forking my queen and my knight. E agora não tem nenhum bloqueio nos peões centrais que acabam fazendo um gato nas peças dele da meio que tá lá. So here, obviously taking with the queen is not a nice option, since he will take a pawn with check and continue his attack without much risk, since with a knight and a pawn for a rook he has reasonable material compensation. I didn't want to do that, and if I take with a pawn, he gives a check, queen, introducing threats of queen g5 and also rook to c1. Bom, se... Volta para o isso, okay. Se toma de dama, dama toma dama, can you move forward? Yes. E aí ele tem um ataque de brancas com suficiente compensação pelo material. Essa variante aqui não é a preferida dele nessa posição. Total. Aqui toma de peão, torre, dama passa para o outro lado, também tem ataque e compensação pela posição. So, once again, the king needs to go forward. Então, mais uma vez, conforme o tema da palestra, o rei é obrigado a passear pelo tabuleiro. So, he could have played queen e3 with an unclear position, for instance, like this, with a perpetual check. E aí ele pode jogar uma variante desse estilo que ele acabou de mostrar, com uma posição bastante pouco clara e possibilidade de cheque perpétuo. But instead he made the most natural move, mas ele fez um lance mais natural, exploiting the fact that I cannot take the knight because of the pin on my king. Explorando o fato de que ele não pode tomar o cavalo porque a rainha dele, se você notar, está cravada. And once again, there is only one way for black, which is to go forward.
E mais uma vez, a única forma de continuar para as negras é o rei passear pelo tabuleiro. Since once again, if I move back, he moves his queen here with threats of rook c1, queen g5 and knight f5. Se ele move o rei para trás, aí a dama vai para e3 e ele está mostrando ali as ameaças possíveis para essa situação. So I went forward. He cannot save his knight without exchanging queens. And then I would be the exchange up, rook from knight, so he needs to give up his knight and keep attacking. Ele não consegue aqui trocar as damas sem perder o cavalo, então o que ele tem que fazer é manter as damas e continuar atacando. O rei segue se mexendo na posição estranha. So it felt like here that in the worst case I would need to give up the queen for a rook. Aqui, para quem olha assim, a impressão que se tem é que no pior cenário ele vai ter que entregar a dama pela torre. So even though my king is in the middle of the board after 26 moves, então mesmo o rei dele estando no meio do tabuleiro depois de 26 lances, I was not too worried. Ele não estava muito preocupado. So here there were some complicated lines, for instance like this, which would lead to a draw. Tem várias variantes complicadas aqui, algumas levando para empate. But instead he chose to chase the king back, which was a mistake. Mas, segundo a ideia de tentar explorar que ele estava mal posicionado, ele decidiu, o oponente dele tentou perseguir o rei, o que não foi uma estratégia da estratégia seguinte. I have a question. May I ask a question? Yes, of course. You are playing this particular position in a tournament, and you are not worried. Well, I'm worried. You have a king in d5. Yeah, but I thought in the worst case I would give up the queen for the rook, and then I would have two rooks against the queen, which seems acceptable. Assim, ó. Eu decidi fazer uma brincadeira agora, que é, já que ninguém está perguntando, eu decidi perguntar coisas, tá? Quantos aqui são jogadores de xadrez? Jogadores de bom nível, assim, acostumados a jogar em clube e tal. Todo mundo é bom rápido. Cara, quantos de vocês estariam confortáveis com o rei onde é que está? I'm asking how many of us would be comfortable playing this position in black pieces. Quantos de vocês estariam confortáveis com o rei nessa posição? Eu estaria apavorado agora, estaria morto, entendeu? O cara não estava jogar, eu estava abandonando já. Mas alguém estava abandonando aqui? Aí eu acho que ele pensou, ele tinha naquele momento a proteção para se proteger qualquer coisa de dominar o tempo ao lado do teu aqui. Eu pensaria isso. I'm not translating what he said, so you can comment. He said, no, I would not be so afraid because there is very little material for white to give checkmate. Yeah, exactly. That was my point as well. That white has a very limited force, just the queen and the rook. And if you were to toss in a knight and a bishop or something for both sides, then I would be mated 99 times out of 100. But in the current situation, there's just not enough to make, just enough to draw. Assim, ó, deixa eu tentar explicar essa posição de uma forma. Isso do ponto de vista geral, tu falou exatamente o que ele pensou, mas do ponto de vista geral do xadrez, isso aqui, essa posição que ele está fazendo, ela é uma posição que não deveria funcionar. Ele deveria, com o rei naquela posição, ter problemas, tomar mate e tal. O bacana e o absurdo que ele está tentando mostrar é que hoje se joga um xadrez tão concreto
Ou seja, tão específico da posição que está se jogando, tão diferente daquele xadrez que se ensina no colégio, que se ensina assim há 20 anos atrás, com ideias abstratas, que ele está jogando a posição super complicada, mas que especificamente essa posição não permite que faça margens e tal. Ele diz, 95% das vezes sim, não pode jogar isso aqui é uma posição muito específica. So, okay, let me continue with what happened. Because the fun is not Segundo ele, a parte divertida ainda não chegou. over for me in this game. So now the king is all the way back to his starting position. E agora o rei voltou para a posição original. But he's achieved one very important thing, which is that the rook and the king, the two rooks are now not connected anymore. E uma coisa importante, assim, que as brancas estão jogando contra eles, queria conseguir, levando o rei de volta, é desconectar as torres. So essentially the forces we are playing with is the same, a queen and a rook. De modo que eles estão jogando na prática com a mesma força. Se vocês olharem, a torre do Magnus lá, ela não opera. Então ele está jogando com uma dama e com uma torre contra uma dama e uma torre. Ou seja, isso você consegue notar, né? Isso aí, até eu consegui ver essa. Pergunta para ele se tudo isso é a causa da defesa daquele peão, porque ele estava com medo de perder no início dele. Tá. They have a question, and it's also my question. Is this. At what point of this game you saw that? So what? The movements of the king going forward, the king going backwards. You calculated all that, or it was just concept? No, part of it was the concept. I mean, I put the king in the middle at the start because I thought it would be safe there. Once I realized it was not safe there, then I had to move it up the board because all of my moves were forced, basically. Tá. Assim, ó. A resposta é bacana, tá? A ida de rei para o meio do tabuleiro é uma ideia abstrata e conceitual, de que não vai ter material, também não calculou tudo. E a volta do rei é forçada. Então, quando ele está lá, bem atrás, defendendo o peão, ele está entendendo a ideia de estar com o rei no meio do tabuleiro como sendo uma coisa possível da posição. É bem bacana isso. Eu queria chamar a atenção da beleza do que ele está falando e por que ele escolheu isso. Porque é um grande contrassenso, assim, a gente achar que o rei dele pudesse estar numa posição tão exposta e aquilo ser natural. É super antinatural para quem joga xadrez normalmente. É um pouco da beleza da posição. So, here, this would not be particularly dangerous. I would just move the rook away, and he has no particular threats. Aí o cara toma um peão, ele simplesmente defende a torre, não tem uma ameaça assim mais visível. As they say, the threat is stronger than the execution. E como as pessoas costumam dizer no xadrez, a ameaça é sempre mais forte que a execução. And for the moment, the queen is very well placed on g5, controlling the e7, d8 square, and preparing a possible mate there. E a dama está muito bem posicionada onde ela está, controlando as casas pretas ali na frente do rei e preparando um possível mate. Então o cara, em vez de tomar o peão, o cara mantém essa posição assim. So, he moves his pawn forward instead. Então ele avança o peão. And now this is not an easy situation for me, as I came to realize. They finally realized that this was an easy situation, not an easy game to play. Finalmente deu por conta de que talvez ela não fosse uma posição muito fácil de jogar. E agora eles estão lá. Talvez essa posição seja um pouco complicada. We have realized that a long time ago. Yeah. Probably. It's going to get worse. A gente estava dizendo que a gente se deu por conta de que a posição era bem assustadora há muito tempo antes. E ele disse, olha, fica calmo que vai ficar pior. But what I wanted to say is that this is a different situation because there are no more forced moves
for black, I'm not being checked on every move, so I actually I have to deal with a more abstract threat. Tá, assim, ó, aqui nessa posição é legal de olhar, assim, eu recomendo que quem é fã de xadrez depois olhe essa partida várias vezes, né? Eu estou vendo a partida pela primeira vez, mas ele avança o rei até o meio tabuleiro. Aí ele volta, mas quando ele volta tudo forçado, defendendo coisas que não tem muito o que fazer. Esse momento específico é um momento onde ele não está forçado a fazer nada, e ele tem que olhar para essa posição e tomar uma decisão baseada em coisas abstratas, do que pode acontecer, de onde que as peças dele teriam melhor colocado e tal. Tem uma coisa legal nesse jogo, e eu acho que todo mundo já viveu isso, cada um no seu nível xadrístico, que é aquela mudança de emoção, assim, sabe? Estou defendendo, agora parou a ameaça. Puta, agora respire e faça alguma coisa. E esse é o momento dele na partida onde ele vai parar e tem que montar um conceito abstrato. O que eu faço agora? Yes, so here I had to think for quite a while. Can we ask if someone has an idea? Yes, please. Eu sugeri que fizesse uma brincadeira. Agora que não tem nada forçado, qual de nós aqui, futuro Super GM, vai dizer o que fazer? O nosso amigo lá, que é a nossa esperança aqui de... Alguma ideia? Pergunta ele se ele estava aceitando empate nessa posição. He asked if you would accept draw. I know this answer, he never accept draw. But would you draw this position? Queen F4. If he offers. If I was white, I would accept a draw. Se ele tivesse brancas, né? Se preta, vem mensagem. Queen E4. Queen E4. Queen E4. Queen E4. Rook. Yeah, Queen E4 Rook would be 6. an option, but I'm not sure if it achieves much. É uma opção, mas ele não tem certeza se chega em algum lugar assim muito legal. Also, F3 is possible. Ele está mostrando as possíveis continuações. And a gente gosta de dar cheque, né? The rook. Okay, no. I think because the rook. Não, a gente joga o cheque, uma posição de prata é a nossa primeira, é o nosso go-to move, né? Tá, mas aqui, cheque perpétuo, mas ele quer ganhar. yeah, I can do a perpetual check. He's trying to win. Yeah, I was not interested in a perpetual check. Well, I mean, for all of the white position is quite powerful, and it's true that for the moment we played with the same forces, but looking at from the other side, black has an extra rook, and if I'm able to consolidate, then I should be able to win. Tá, aqui tem uma ideia que, se não ficou clara, tem que ficar. Eu acho que talvez eu tenha pecado em não falar disso. Mas, pessoal, vamos contar o material da posição. No caso, pensa que ele tem que procurar fazer. Isso, mas se eu contar o material da posição, o que a gente tem de preto? A gente tem o que a mais?